eu quero saudar todos com a paz do Senhor e a você especialmente que está dando continuidade conosco na sua participação ao nosso programa sobre a ética na vida do crente. E é muito importante a sua participação porque a gente vai poder contar, inclusive, nessa participação, com o seu compartilhamento desse programa com outras pessoas. Quem sabe, em se tratando de pessoas que você conhece, que são crentes, mesmo que seja de outra igreja, que não seja da Igreja Maranata, compartilhar o assunto, porque ele traz um ensino muito precioso para nós em termos do nosso comportamento, nosso testemunho. Porque quando se fala em ética na vida do crente, isso está incluído também o testemunho, né? A nossa postura, a nossa maneira de ser, que se coaduna, né? Que confirma a nossa vida de crente na presença de Deus. Isso é uma forma até de ganhar vidas, né? para o Senhor Jesus em termos do nosso testemunho. E nós estamos dando continuidade aqui agora a uma abordagem muito especial, porque nós sempre trazemos aqui no programa pessoas, quer dizer, crentes, que têm determinadas responsabilidades na igreja. Já trouxemos aqui pastores, já falamos sobre a ética do pastor, a ética na vida do diácono, também do grupo de louvor, instrumentista. E agora estamos nesses últimos dias abordando uma ética relacionada a outro segmento da igreja, que é o segmento das professoras de classe. E nós já, para isso então, nós estamos aqui para falar neste assunto, onde iremos abordar aqui alguns aspectos ainda da ética na vida da professora de classe, e que neste assunto nós iremos aqui encerrar uma parte que é com relação à ética diante da igreja, e vamos iniciar aqui uma outra parte com relação à ética da professora com relação às demais professoras da igreja. Então esse é o nosso ponto hoje que vamos abordar aqui. E para isso, nós queremos apresentar agora em tela cheia os nossos participantes aqui, que é o pastor Luiz Fernando Pita. Pastor Luiz Fernando, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, irmãos, e paz do Senhor, Eliane. E agora sim, nossa convidada especial também, a professora Eliane Ferreira, da Igreja de Castanheiras, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Ela está participando conosco também. Eliane, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, pastor Pita, paz do Senhor, irmãos. Amém. Muito bom, então. Vamos dar continuidade agora, porque nós vamos fazer uma abordagem que tem sido até, vou te contar aqui, que tem sido até de boa repercussão. Porque, por exemplo, nós temos algumas participações que as pessoas têm feito no YouTube, quando entram ali no chat. Aliás, nessa hora você pode também entrar no chat, fazer o seu comentário, o que você está achando do assunto, alguma sugestão que tenha para dar, e até mesmo, acima de tudo, não deixar de colocar ali o seu like, né? E compartilhar. O like é o curtir, né? Você curte, você comenta e você compartilha, né? Alguma pessoa que às vezes você conheça, que é professor de classe, mesmo de outra igreja, compartilha com eles, para eles tomarem conhecimento de algo que é muito precioso para nós, em termos comportamentais e também em termos do nosso testemunho. Mas assim, então, dando aqui sequência ao assunto relacionado à ética da professora, eu quero antes fazer um comentário aqui que, por sinal, é até de uma professora. Ela entrou no chat e fez o seguinte comentário: a paz do Senhor Jesus, hoje sou professora de adolescentes, mas entrei para a igreja na adolescência e nunca esqueci das minhas professoras da igreja e dos ensinos. Sempre os guardei no meu coração. Que boa essa colocação, muito bom, né, pastor Luiz Fernando? Muito bom. É a sensibilidade de uma pessoa que começou como adolescente na igreja e hoje é professora de adolescentes. Não, e gosta, porque se fez aí, né, se fez o comentário, é porque a pessoa gosta de alguma coisa, marcou o coração dela lá na adolescência dela, do ensino da professora. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Tem comentários até bastante amplos, né, que as pessoas têm feito. Não é assim, tem uns que naturalmente entram no comentário, apenas cumprimento, a paz do Senhor, e já está muito bom. Isso é ótimo sinal de que está participando, está alegre, né? Mas esse aqui também é outro comentário que eu gostaria de ler. Presta atenção, veja bem. A paz do Senhor Jesus aos irmãos que estão abordando o assunto ética cristã na Igreja Cristã Maranata. A palavra de Deus é a mensagem definitiva e eterna para a humanidade, uma vez que a ética sequer se apresenta nas escolas seculares. Precisamos refletir para ensinar e educar para transformar.
Eu mesmo nunca mais esqueci minhas professoras de violão na Igreja Cristã Maranata desde minha juventude. Que maravilha! É Muito transformação que nos proporciona as professoras. Então, as professoras nos proporcionam transformação. Esse comentário aqui merece um destaque todo especial, Verdade. porque ele mostra o que é a valorização do ensino, né? Testemunho. E o testemunho. O viver aquilo que ensinou, isso é muito bom. E até fazendo uma comparação com relação às escolas seculares, porque é um assunto que não se leva em Não se consideração, aborda, né? não se Não. aborda isso, né? Numa escola secular. E isso, portanto, é muito importante esse aspecto. Muito obrigado por essas participações. Temos várias outras, mas não dá tempo de ler tudo. E algumas são realmente maravilhosas. Nós percebemos a sensibilidade dos irmãos que têm participado conosco, né? Isso é uma grande bênção, graças Glória a a Deus. Jesus. Mas então, dando ainda sequência ao assunto da ética na vida das professoras, com relação à igreja, temos ainda mais uma colocação muito importante a ser feita, que é a seguinte: você vai saber agora qual a recomendação que pode ser feita a uma professora de classe de criança, intermediária e adolescente para criar nelas mais confiança no ensino daquela professora. E nós vamos ouvir esse comentário, não é de mim, pastor, nem do pastor Luiz Fernando, não. Nós vamos ouvir de uma professora. Professora Eliane, por favor, pode falar um pouquinho? Sim. Eu acho que a recomendação muito importante que a gente pode passar aqui é nós, professoras, né, nos atermos ao material que o presbitério sempre disponibiliza para o ensino, né, das classes. Este material é um material que já vem, né, orientado, revelado pelo Senhor, e além disso, né, além de recebermos esse material, uma coisa muito importante que nós devemos fazer é jejuarmos por essa aula, orarmos, né, lermos, procurarmos ler a palavra, nos aprofundarmos naquele assunto e sempre orarmos ao Senhor no sentido do Senhor revelar a necessidade da classe. Porque todo ensino, né, certamente o Senhor tem uma aplicação para fazer na classe. E assim, quando nós oramos, jejuamos, o Senhor sempre mostra a necessidade da classe, aquilo que nós vamos aplicar ao ensino. Então, acho que a recomendação importante, valiosa, é essa. E isso naturalmente vai provocar, ou seja, vai levar as crianças intermediárias e adolescentes a terem confiança na professora, né? Vai sentir Isso que muito bom, ela é firme, lógico. que ela tem testemunho, que pode se depositar a ela as suas necessidades, suas perguntas, né? Exato. Eliane falou bem, ater-se ao material e conhecer o material, né? Porque a professora tem de estudar, tem de procurar estudar ali e até se preparar um pouquinho mais além, embora se atenda ao material, porque cabeça de criança, ainda mais adolescente, se for o caso, ou um jovem, né? Fazer uma pergunta lateral, ela poder ter condições de responder e jogar ali e estar dentro do assunto. E uma outra coisa que eu acho que é importante, Gilceliane, é trazer confiança, ser frequente na IBD. Não fazer como se estivesse fazendo por obrigação, não. Está fazendo porque gosta. Está fazendo porque sente prazer em servir ao Senhor, em estar ali na IBD, estar com as crianças. Isso a gente percebe ou não percebe? Sim, né? percebe. Você está trabalhando com uma pessoa que tem prazer, que está fazendo, que gosta do que está fazendo, com toda humildade, com aquela posição que a serva tem de ter, mas que realmente está ali com alegria e não por uma obrigação. Exato. E eles percebem isso também. Percebe? Eles percebem. Eu tive a oportunidade, agora é a visão de pastor, né? Sim. De ter na igreja uma menina adolescente que ela tinha uma confiança tão grande na professora, que a professora inspirava uma confiança tão grande, que as dúvidas dela que ela tinha, dúvidas assim sobre a vida, sobre a Bíblia e tudo, ela sempre ia em contato com a professora. Que bênção. E eu me lembro de uma fase, um período em que ela teve que fazer uma viagem com os pais para um lugar distante e passou 30 dias sem ir à igreja, porque esse lugar é um lugar distante, lá na Ásia, e não tinha igreja nossa lá na época, e passearam e tudo, né? Mas quando ela voltou, ela deu um abraço na professora
E ela disse a saudade, ela contou para mim isso, pastor, eu senti saudade da minha professora, porque Maravilha. aquilo que eu Que tenho bom, todo domingo, né? a gente na escola aprendendo e tal, eu fiquei esses dias todos lá, sem poder ir a uma igreja, mas que falta que eu senti, né? Glória a Deus. Achei muito interessante aquilo e a confiança que ela possuía na professora, né? Sim. Então, realmente, quando acontece de uma professora inspirar confiança na criança, no intermediário, no adolescente, aí ela tem tudo com ele, entendeu? Isso é muito, muito importante, né? Exatamente. É muito importante. Criar essa confiança é muito importante. Esse laço que é importante nesses primeiros passos para uma maturidade, porque está começando a entrar numa área de maturidade, de definições importantíssimas que vão ser feitas mais adiante, questão profissional, sentimental e tantas coisas mais. Exato. Escolha para se afastar do mundo, saber que não pode. Então, esse contato, esse laço, esse ensino, que não é só o material didático, né? É a vida ali, né? A ética, né? Exato. A operação maravilhosa. Isso é muito bom. E é como pai e como pastor que eu espero encontrar em uma professora. Exato. Eu acho que é a mesma coisa você, né, Gilson? Aliás, por sinal, eu tenho até hoje lembrança de professoras minhas de infância. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com um senhor muito antigo aqui no estado do Espírito Santo, e aí eu também moro aqui há muitos anos, e a gente conversando sobre determinadas pessoas. Ele citou um nome. Quando ele citou o nome, eu falei, mas eu conheço muito. Ele disse assim, não, você deve conhecer o filho dele, porque citou o nome do doutor, né? Falei que o filho dele, porque ele faleceu. Eu falei, não, mas eu sei que ele faleceu, conheço também o filho dele, e conheci até os pais dele. Aí o moço deve ter pensado que eu tinha uns 100 anos de idade, né? Eu conheci até os pais dele. Por sinal, aí aproveitei o ensejo, né? Por sinal, os pais dele, citei o nome do pai, citei o nome da mãe, foram meus professores quando eu era menino de igreja, criança em igreja. Eu soube, eles eram crentes e tal, entendeu? Aproveitei a oportunidade. Mas a lembrança de uma professora, né? Eu até posso citar aqui, Dona Inete. Dona Inete e seu Valdivino eram duas pessoas, eles eram pais do doutor aqui de Vitória, muito conhecido, chamado doutor Marcos Daniel, que é falecido, mas tem um filho dele com esse nome, que também é médico. O Júnior. Exatamente, é o Júnior, né? Então eu citei 3 gerações, o rapaz nem achou que eu tivesse tanta idade assim, né? O moço. Eu falei, não, mas eu conheci, inclusive foi minha professora, quando eu era de igreja, menino de igreja, ela ensinava na igreja. São coisas que a gente nunca esquece. Não, eu tenho lembrança de professoras ainda nessa fase de criança, e teve uma em especial que veio para a obra junto, né, conosco, no mesmo momento ali, quando conhecemos a obra, nós estávamos numa igreja evangélica, e ela depois, eu fui pastor dela, e o Senhor me deu a honra, mas foi uma bênção muito grande, porque um dia ela me disse, né, eu assumi o compromisso com o Senhor de orar 2 vezes por dia por você. Olha. Até hoje. Eu já era pastor já há uns 20 anos. Isso é um privilégio. Mas a partir de hoje, era um seminário, a partir de hoje o Senhor me deu uma experiência tão grande no meu coração que eu disse, Senhor, tá bom, eu vou orar mais 3 vezes agora, vou aumentar mais uma vez. Você tem uma professora, como você não tem marcas, né? Como não tem marcas? Maravilhosa, já partiu para o Senhor, hoje já está na glória, mas uma serva até o fim, fiel ao testemunho daquilo que ensinou lá como criança. Que maravilha! Muito bem, agora então vamos dar continuidade, entrando agora num novo assunto, que é a ética da professora com relação às demais professoras. E aí entra um aspecto muito importante, porque muitas vezes é comum ocorrer, devido às vezes a uma atenção especial dada por uma professora a uma criança, a um intermediário, a um adolescente, ela acabar se destacando por alguma característica própria, talvez do ensino ou coisa assim. Nesse caso, então, a professora, ela por ser uma pessoa humilde na igreja, ela não deve buscar destaque pessoal a ponto de querer sobressair-se, né, diante das demais professoras, simplesmente porque ela adquiriu alguma simpatia especial de uma classe ou de outra.
Então, esse aspecto costuma, às vezes, existir na igreja. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso da professora Eliane também, relacionada a essa questão de, às vezes, eventualmente, uma professora que quer sobressair-se, né, diante das demais, com relação à questão de um destaque especial, porque fala melhor ou alguma coisa assim, ou porque teve uma atitude maior de uma classe com relação a ela, em termos de receptividade da classe. Teria situações assim, Eliane? Pastor, acho que uma observação que nós podemos deixar aqui é que nós nunca devemos buscar destaque pessoal, né? Porque, primeiro, que isso é uma coisa que não glorifica o Senhor, porque a Bíblia diz que nós devemos diminuir e o Senhor deve crescer em nós, né? Ele deve aparecer mais do que nós. Então, o Senhor deve ser o destaque na nossa vida. E tudo que nós fazemos, né, todo o nosso trabalho, ele deve ter um objetivo só, que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Né? Então, que ele cresça e que eu diminua. É verdade. E nosso propósito é o quê? É desenvolver neles o caráter cristão. Então, nossa responsabilidade, nossa responsabilidade deve ser essa, né? Não queremos, assim, querer aparecer mais do que um, mais do que a outra. E nós devemos sempre buscar fazer esse trabalho em conjunto, no corpo, né? Sempre tentando buscar ajudar umas às outras, porque é nisso que o Senhor é glorificado. Quando nós ajudamos uma professora, às vezes, que precisa, às vezes, de uma ajuda, nós vamos lá, ajudamos. Então, assim, sempre buscarmos ajudar. Nunca queremos parecer mais importante do que a outra, porque isso aí não é o importante. Então, eu acho que esse aspecto abordado pela professora Eliane, ele tem um caráter muito fundamental, que é a questão seguinte: realmente pode existir, sim, alguma diferenciação entre a postura de um professor e tudo, às vezes mais facilidade para falar, mas o que ela abordou foi muito importante, que é o seguinte: é a questão de uma ajudar a outra naquilo que a outra está necessitando de ajuda, porque às vezes o que acontece também? Às vezes pode ser uma pessoa que tem até muita fluência para falar, muita capacidade de comunicação e tudo, mas às vezes falta outra coisa, falta às vezes um outro aspecto, né, na vida da professora, e ela abordou muito bem esse aspecto de como ajudar umas às outras para que não haja destaque, né? E nisso nós entendemos que a obra é corpo, né, Gilson e Eliane? E se todos forem iguais, imagina se o corpo todo for pé. Não tem corpo, né? Então, aquilo que você falou de cada uma ter uma característica que dentro do assunto, do ensino ali, do conjunto de professoras, né? Com humildade, deixando o Senhor destacar, ou seja, usar cada uma naquilo que elas têm, que o Senhor até as deu, nós vamos ter uma bênção. E sempre subordinado àquilo que o Senhor mostra, né? Como Paulo fala, né? Somos servos inúteis, porque só fazemos o que o Senhor manda. E o detalhe é porque o Senhor precisa mandar. Ou seja, ele só manda naquele que obedece, né? E é isso uma ética maravilhosa na vida de uma professora. Tem um outro aspecto também que é importante com relação à ética da professora, né? Com relação às demais professoras, que é o seguinte: é muito comum, às vezes, acontecer na igreja, de a igreja precisar de que determinadas pessoas na igreja ocupem várias funções na igreja. Então, é muito comum isso acontecer. Às vezes não tem pessoas, uma professora, às vezes, ela precisa ter outra atividade, ela faz parte de um grupo de intercessão, ou ela faz parte de um grupo de limpeza da igreja. Grupo de servas, né? Ou grupo de servas, né? Se for uma irmã, se for uma jovem, tudo bem, vai fazer parte de um grupo de jovens, né? Exato. Então é muito comum isso. Mas aí a pergunta é a seguinte, é que o que é uma professora de crianças, de criança intermediária e adolescente, que foi levantada para isso, então a pergunta é a seguinte: se ela deve priorizar esse serviço de professor, a condição de professora, diante de outras atividades da igreja, se isso é uma coisa prioritária ou não, e é um comentário que vai ser muito útil aqui para as professoras, principalmente, que eu gostaria de ouvir mais uma vez a professora Eliane falando. Eliane, por favor. Eu entendo que nós temos que ter equilíbrio em tudo, né? Tudo que o Senhor nos chama, nós temos que ter equilíbrio e buscarmos fazer o melhor para o Senhor. Então, assim, quando nós temos mais de uma função, eu vou dar um exemplo aqui, principalmente que acontece muito dentro da igreja,
quando a professora é professora e grupo de louvor, por sim, exemplo. isso é verdade, acontece Então, muito. muitas vezes a professora tem essas duas funções. E, às vezes, a professora está sentada lá no grupo de louvor e tem a classe também para tomar conta. Então, se eu estou sentado num grupo de louvor, né, e eu estou vendo que a classe lá tem criança sentada e não tem ninguém junto com a classe, então o que eu vou fazer? Eu vou me levantar e vou sentar junto com a classe, porque a prioridade é a classe, né? A necessidade do atendimento ali no momento é a classe. Eu não posso deixar a classe sem ninguém e ficar lá sentado num grupo de louvor, né? Isso é um exemplo que eu estou dando, porque a gente precisa atender a necessidade ali da classe. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Então, na igreja, eu estava sentada, né, na classe de intermediários, onde eu faço parte, e momentos antes de começar o culto, chegou uma criança da classe de 3 anos e sentou no banquinho dele lá. E ficou lá, né, sozinho. E a professora estava no grupo de louvor. E ficou no grupo de louvor. Aí eu esperei. Aí começou o culto, eu não ia deixar ele sozinho. Então eu me levantei, fui lá e sentei junto com ele. E ele achou o máximo, né? Ficou todo feliz da vida porque tinha uma professora ali sentada com ele. Então nós não podemos, assim, deixar a classe abandonada. Nós temos que dar atenção à classe, mas também não podemos deixar as nossas outras funções de lado. Temos que fazer tudo com equilíbrio. É claro que nessa colocação feita aí pela professora Eliane, o que acontece? Nós temos uma recomendação feita de preferência, uma irmã que é professora de classes na igreja, não faça parte de um grupo de louvor. Para não acontecer de durante o culto haver esse conflito. Tudo bem, se ela faz parte de um grupo de intercessão, não vai haver conflito. O grupo de intercessão não reúne na hora do culto. E até senhoras, né? Porque reúne em outro momento. Em outro momento, mas grupo de louvor realmente. Mas se por acaso, é aquilo que nós falamos, às vezes a igreja ela não tem uma estrutura de pessoas, né? E precisa às vezes ter isso. Mas mesmo que tiver, o exemplo contado aqui, muito bem contado aqui pela professora Eliane, é que realmente a prioridade seja a criança, o intermediário e o adolescente. Porque lá o grupo de louvor, tem os outros que têm as vozes, eles vão cantar, mas a professora não pode deixar de dar essa prioridade. E ela pode cantar junto lá com as crianças. A voz dela também sairá. De repente, dependendo da distância, né? Não vai ter dificuldade. E tem um detalhe, a palavra do Senhor nos fala, né? Quando há uma situação dividida aí, a professora tem de ser muito sincera, até com o pastor, quando sentir que está prejudicando um lado de outro, porque a palavra diz, maldito o homem que faz obra relaxadamente. Então, até para que ela não venha trazer uma dificuldade na sua própria vida. Se ela percebe que ela tem uma limitação, porque tem umas que levam a isso tranquilo, como você falou, serva de frente, professor, que reúne em momentos diferentes e não é como o grupo louvor e professora que tem lugar certo para sentar na igreja no culto. Ou seja, uma senta cá, outra senta cá. Os demais não, os demais podem sentar. Mas ela tem de ser sincera com o Senhor para que a dificuldade não venha sobre ela. Exatamente. Mas muito bem, nós estamos chegando mais uma vez ao final, porque o nosso programa é muito rápido e o assunto é muito vasto. E nós ficamos muito felizes com a sua participação. Mais uma vez, recomendamos que você compartilhe faça o seu comentário, compartilhe o link com outras pessoas e estaremos aqui dando continuidade na próxima semana. Vamos terminar aqui, eu quero despedir do pastor Luiz Fernando. Pastor Luiz Fernando, a paz do Senhor, muito obrigado. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, Eliane, paz do Senhor, irmãos. Muito bem, quero aqui agradecer de uma forma toda especial a nossa querida professora, irmã Eliane Ferreira. Eliane, muito obrigado pela sua participação. Realmente foi muito útil para nós, viu? A paz do Senhor, Deus abençoe. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. A você então que participou conosco, a paz do Senhor, Deus abençoe. E na próxima nós estaremos de volta.